Vamos lá, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar da convenção partidária desse último final de semana. Assunto sério, a gente vai sair disso aqui que a gente viu agora para o assunto seríssimo desse final de semana, que foi o evento que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, que ganhou uma repercussão muito grande com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, que reforçou ali a proximidade com o grupo bolsonarista. Essa participação do presidente da Argentina nessa convenção de Flávio Bolsonaro foi extremamente polêmica e é isso que a gente vai trazer hoje para você. Tem muitos pontos, aliás, dessa convenção que a gente poderia trazer. Esse final de semana foi agitado. Foi né? agitado. Teve grandes lábios, teve, né, o Milei. O Milei. Não, grandes lábios porque... Teve inteligência artificial para dar e vender por aí, teve muita coisa, mas a gente quer focar nele. Vamos focar nele. No presidente da Argentina. A gente chegou nesse consenso, na verdade. A gente tinha conversado sobre o que poderia ser o programa de hoje, falando sobre a convenção partidária do Flávio Bolsonaro nesse final de semana. Mas teve tanto ponto para a gente desdobrar que a gente olhou ali no pico, no auge das notícias aqui do Brasil, o que estava melhor performando, né, Oscar Filho? Isso aqui não é performance, isso aqui é um show inteiro, isso aqui. Aí Oscar Filho falou, vamos pontuar a presença de Javier Milei. Começa aí, Oscar. É isso, né? O Javier Milei veio na convenção do PL aqui, o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, e daí, basicamente, ele começou a falar uma pá de coisa ali, acho que é melhor nem eu reproduzir, é melhor a gente botar diretamente na boca do Javier Milei. Vamos lá? Vamos ver o que ele falou? Vamos ver. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esse vídeo aí não mostra, né? Mas o Milei chamou o Alexandre de Moraes de lixo careca e chamou o Lula de presidiário. Isso aí deu uma causada, né? Causou muito. Eu imaginei que ia parar por aí, mas não. Aí começou a ter desdobramento. Muitos. O que aconteceu depois, hein? Aí a gente tem o quê? Vídeo... Uma reação do ministro da Fazenda, Dário Durigan, que disse que chamou o Milei de palhaço. Ele já deu uma contraofensiva ali, o que o Milei disse na convenção. Vamos ver ali. Reagiu, hein? O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação... Aí a gente pensa o seguinte, bom, agora o Milei viu o que causou, aí o Milei vai falar o seguinte, olha, pessoal do Brasil, vocês me desculpam, acabou de acabar a Copa, a gente já teve muita polêmica. Não, ele vai lá e dobra a aposta. Sim. O que ele fala lá? Milei não pedirá desculpas ao Brasil após reação de Lula, diz jornal argentino. Aí você fala, e agora? Tem ele também? Hã? Tem ele falando de novo? Não tem. Mas tudo isso a bem. gente não tem. Mas é porque isso aqui não foi oficial, na verdade foi né? Eles falaram ali que... Quem que foi? Foi a embaixada, talvez, que falou. Aliás, nem o embaixador, nem o Milei, nem o embaixador argentino falou que iam responder. Aí você pensa, agora acabou, né? Agora tá bom. Não. Aí os jornalistas, a mídia, a imprensa quer cutucar, porque essa história rende, foram lá perguntar pro Lula num evento o que ele achava do Milei, de tudo que aconteceu com o Milei. Porque essa reação importa, e exatamente. Muito. Vamos ver. Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você. Presidente, tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente. Como é que você vê a história do Milei, né? Quem é esse cara? Olha aí. Quem é esse cara, gente? Quem é esse cara? Poxa vida. Aí eu acho que de tudo Ele isso... Ele não quis inflamar mais ali o discurso. Mas foi uma resposta... Bom, enfim, a gente quis colocar nas nossas redes sociais, porque pra gente a pergunta que fica é, o Milei veio pra ajudar o Flávio Bolsonaro na campanha, certo? Então o Milei, no final das contas, ele ajudou ou atrapalhou o lançamento na convenção do PL? Então, essa pesquisa a gente colocou nas nossas redes sociais da Jovem Pan na noite de ontem, para o pessoal já começar a responder. Será que ajuda? Será que atrapalha a campanha do Flávio Bolsonaro? Essa presença de Javier Milei aqui no Brasil, nessa convenção, boa parte disse o quê, Oscar Filho? Ajuda, né? Que ajuda. Que ajuda. 14% disse que atrapalha. E aí a gente já volta com o seguinte, com o nosso debate, que eu sei que você gosta e você está esperando por isso. Ajuda ou atrapalha, Oscar Filho? Comece, vai. Bom, eu acho que ajuda. Ajuda, tá certo, essa enquete tá certa, eu acho que ajuda só a convenção, mas atrapalha a candidatura dele. Precisa desenvolver ou não? A gente vai... Precisa desenvolver.
Porque eu acho que é o seguinte, qual a principal frase que ficou de toda a convenção do PL? Foi alguma frase do próprio PL? Foi uma convenção alguma frase do Valdemar da Costa Neto? Foi uma frase do Flávio Bolsonaro? Não. Uma frase do Milei. E nem é uma frase política, é uma frase que ajuda efetivamente a candidatura do Flávio. É uma frase, galera, é uma frase que ataca de novo, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, instituição, e a gente volta para aquela velha ladainha que a gente já tá com o saco cheio, na verdade, né? Então, assim, uma coisa que era para catapultar, eu acho que a longo prazo começa a atrapalhar, como a gente tá vendo, né? Eu vou trazer alguns panoramas, tá? Eu quero panoramas. Alguns panoramas aqui pra gente analisar. Panoramas eu vou gostar. Porque assim, é bom a gente olhar os dois lados da notícia, entendeu? A gente olhar os pontos da notícia em relação a isso. Porque assim, se a gente for observar, antes de eu dar o meu parecer, entendeu? A minha interpretação, porque não é necessariamente uma opinião, é uma interpretação do que a gente tá vendo. Certo. Se a gente for olhar num campo mais radical, né, dos bolsonaristas mais radicais, que sentem falta daquele Jair Bolsonaro mais radical, mais raiz mesmo, para ele sim, para ele Javier Milei, ali a presença dele fortalece ainda mais esse bolsonarismo e coloca esse olhar ainda mais atento no bolsonarismo. E eu acho que também dá uma apagada naquele cenário todo, naquela cena toda envolvendo Michele Bolsonaro, certo? Desvirtua a atenção, desvirtua a atenção. Não. Nossa. Não, calma aí. Olha só. Caraca. Olha só, você acabou de falar que ajuda a atrapalhar. Eu tô falando que ajuda a ajudar. Ela me tratou como se fosse o Jô Soares. Lembra que o Jô Soares fazia Ele isso pra fazia banda? isso? Fazia isso pra banda calar a boca. Então, ó, aqui pra você, Oscar Filho. Aqui pra você. E o outro ponto também, mas se a gente for pensar, tá, a gente tá desdobrando aqui, trazendo desdobramento dessa ala mais radical, mas se a gente for pensar no eleitorado que está com dúvida, entendeu? Mas que observa, aquele jovem, por exemplo, que está observando ainda, será que eu voto no Flávio Bolsonaro? Será que eu não voto no Flávio Bolsonaro? O famoso isentão, exatamente. Tipo eu. O famoso isentão. O famoso isentão, ele olha essa cena e pensa, eu não quero mais realmente esse tipo de discurso inflamado, esse radicalismo aqui no Brasil. Mas aí entra um outro ponto também, porque aí a gente não quer radicalismo, mas aí a gente fala o tempo todo, nossa, mas Flávio Bolsonaro, ele é muito moderado. Ele tem um discurso moderado o tempo todo. Nossa, ele é muito brando, ele é moderado. Mas aí o que a gente pode esperar também? A gente estava falando, a gente trouxe Javier Milei com um discurso mais radical para a convenção dele, entendeu? Aí a gente tem Flávio Bolsonaro um pouco mais moderado agora. Aí eu acho que fica um pouco confuso, entendeu? Eu acho que essa convenção soa um pouco confuso para o eleitor, um pouco confusa, mas ao mesmo tempo, agora sim eu trago a minha interpretação de que ajuda. Ajuda? A campanha do Flávio Bolsonaro. A campanha toda? A campanha toda, porque eu acho que fortalece. Até outubro, eu acho que fortalece. É mesmo? Eu acho que fortalece, eu acho que é um nome grande da direita da Argentina, eu acho que é um parceiro político grande, entendeu? Tem uma grande relevância política, tem um nome grande, tem um peso, entendeu? Para a direita não tem um nome aqui grande, no Brasil. Não tem. Tem um nome Milei grande. é 5 letras. Mas Milei. é o presidente da Argentina. Mas você falou é um nome país grande. grande, é um nome grande sim. Então eu acho que sim, eu acho que ajuda. Eu acho que eu vou dar um apelido pro Flávio Bolsonaro, que é o Homem das Sombras. Impressionante como... Opa, Paula. Ele tá sempre atrás de alguém. Ele tá nas sombras do pai Bolsonaro, ele tá na sombra da Michele, ele tá na sombra do Valdemar, ele tá na sombra do Milei. Ele é sempre... Pra mim, a convenção do PL deveria ter uma frase, pelo menos uma frase memorável do Flávio Bolsonaro. Precisa de vir um cara de fora para criar uma comoção diplomática, para chamar a atenção. Eu acho que é um certo desespero isso. Mas olha só. Dá uma impressão, quem vem de fora, para quem não tá nessa coisa, não, eu sou super bolsonarista, eu sou super esquerdista, sei lá o quê, quem não tá acompanhando de fato, olha aquela imagem, aquilo tudo e vê... Porque ele é um showman, isso não pode dizer, né? Não pode falar que não. Inclusive, ele tem mais personalidade do que o próprio Flávio Bolsonaro. Ele precisa de uma personalidade externa. Bate nisso. O quê? Você bate, todo mundo bate nessa questão da personalidade do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. É claro, porque é o seguinte, é interessante porque o Flávio Bolsonaro, ele quer ser o pai, mas ele não pode ser muito pai, senão ele vai ser radical demais. Então ele fica lá. Ele quer acenar para as mulheres, mas ele não pode ser muito, porque ele não é também a Michele. Ele quer ser mais radical também como o Milei, mas ele não é o Milei. Então ele fica no meio do caminho. Ele tá, cara. Ele tá no... Por exemplo, o Lula, todo mundo sabe quem é. Gostando ou não, o Lula não muda de personalidade, sabe? E isso é uma vantagem. No final das contas, acaba sendo uma vantagem. E o Flávio, a gente olha pro Flávio e fala, quem é o Flávio? Mas tá claro, a convenção deixa muito claro quem é o Flávio Bolsonaro. Isso porque eu trouxe para você que na convenção
Ele foi esse cara mais moderado. À volta dele tem esse circo, essas pessoas que falam, que puxam um palanque, que fazem um discurso mais incendiado. Ele tem esse discurso mais moderado e aí aquilo. Não dá para ele agradar todo mundo, é difícil agradar todo mundo, porque enquanto ele agrada essas pessoas que querem um Flávio, um bolsonarismo mais moderado, ele desagrada porque as pessoas cobram muito a personalidade dele. E essa personalidade... É muito difícil a gente trazer um espelho, espelhar Jair Bolsonaro em cima do Flávio. O Flávio já tem essa figura mais moderada, mas ele atrai, ele traz essa figura ao mesmo tempo do bolsonarismo, que é uma figura forte. E esses homens, que a gente sabe, tanto Milei como Jair Bolsonaro, são figuras fortes para a direita. Não tem como ele ser... A sombra, ela é natural. A sombra acontece naturalmente na vida de Flávio Bolsonaro, na minha interpretação. Na minha interpretação. Acontece naturalmente. Eu acho o seguinte, eu não tô falando pra ele ser igual ao Milei, eu não tô falando pra ele ser igual o pai, ou ser igual ao... Eu tô falando pra ele ser ele. A gente não sabe quem é o Flávio ainda. A gente não... Porque ele não definiu pra ele. Ele não tem claro. A gente sabe muito mais... Pra mim tá definido. Não. A gente sabe muito mais quem é o Eduardo. A gente sabe muito mais quem é o Jair Filho do que o próprio Flávio. O Flávio, pra mim, é o filho mais... Moderado, tá claro. Tá claro que o perfil... Tá claro que o perfil do Flávio é Quando ele vem e moderado. fala das urnas, ele não tá sendo moderado. Você concorda? Ele falou moderadamente. Ele não fez uma grande acusação. Ele não fez uma grande acusação. Falou moderadamente, mas não é moderado o discurso dele. Porque é um discurso, inclusive, bolsonarista. Se ele quisesse ser moderado, ele nem tocava nesse assunto. Eu acho que é um Bolsonaro mais moderado. Eu acho que está muito claro. Para mim... Eu acho que está muito claro. E eu acho que ajuda sim. Essa presença de Javier Milei aqui no Brasil ajuda sim a campanha do Flávio Bolsonaro, ajuda sim essa performance do Flávio Bolsonaro. E todo mundo ficou falando, eu esperava que Flávio Bolsonaro falasse, eu não ouvi nenhuma proposta no dia da convenção. Mas a convenção foi para trazer esse apoio das pessoas em volta dele também. Mas aí, Paulo, aí a gente entra num mar de esgoto de novo mais uma vez. A gente elegeu o Tiririca por quê? Porque ele chamou atenção, ele conseguiu atrair voto, mas pelo motivo certo, não. Ele não fez nada. Não fez nada. Aí o Flávio tá conseguindo chamar atenção. E nem é o Flávio, ele precisa de ajuda externa. Não, chama atenção, tá bom. E aí, o que você faz com essa atenção? Tem uma diferença Qual que é a sua grande. proposta, Flávio? Não, o que tem você uma vai diferença. fazer? A gente não sabe, a gente fica nessa, entende? E qual que é a do Lula? A gente também não sabe, não, mas entendeu? É um momento de convenção agora, é um momento de circo, é um momento de palanque, é um momento de discurso inflamado. A esquerda também tem discurso inflamado e aí dá pra gente trazer também esse discurso que a gente teve do Javier Milei e trazer um ponto aqui que são esses xingamentos, essas ofensas, né, que Javier Milei trouxe aqui ao Brasil. Xingou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Eu concordo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Fala. Se toda vez que a gente for falar do Flávio, a gente falar do Lula, aí a conversa... Tudo bem, vai ficar polarizada, tudo bem. Não, então, mas assim, se a gente tá falando do Flávio, não tem porquê, mas o Lula... Então, isso é um argumento... Enfim, o que eu tô falando a gente tá discutindo o Flávio. Cadê a proposta? Porque o Lula não lançou ainda. Quando ele lançar, aí a gente vai estar com foco total no lançamento da convenção do Lula, certo? Do PT, perfeito? Então daí a gente comenta. Agora o que eu quero dizer cadê a proposta? Cadê isso? Cadê? A gente só fica vendo esse tipo de... É um circo. Pra mim é um circo. Quando eu trago o argumento do Lula, não é exatamente o argumento vazio de que o Lula a gente está trazendo só por conta de um discurso polarizado. É porque o Lula ele pontua nas pesquisas melhor que o Flávio muitas vezes e a gente também não vê proposta em relação a isso. E o xingamento na convenção, eu também acho de baixo calão. Proposta tem, só não... Eu também Ele só não faz as propostas. Eu também Por exemplo, a última proposta do Lula lá atrás, ele falou, eu não vou me recandidatar. Em 2026, eu não vou sair candidato. Olha o Lula aí, ó. Pois é. E tá perdurando. Então, prometer, ele promete. Então, mas não faz. E quando a gente fala dessas palavras aí de baixo calão, né, utilizadas por Javier Milei, né, careca, lixo careca, também concordo, calma lá, eu também concordo que existe um protocolo em relação a presidente, né, você é um líder do seu país, você tem que ser mais protocolar, você tem que passar uma impressão melhor para a sociedade, eu concordo. Mas aí eu estava pensando sobre isso, calma lá, eu estava pensando exatamente sobre isso esses dias, né, depois que eu assisti a convenção. Se você for parar para pensar, qual que é o tipo de liberdade que tem na Argentina que não pode ter aqui no Brasil? Porque a gente ouvir lixo careca foi um absurdo. E assim, é um xingamento completamente infantil também. Nisso a gente concorda. É um xingamento completamente infantil. É bobo. Então, assim, a gente está trazendo o Javier Milei da Argentina, que, pelo que a gente consegue observar, parece que é um país livre, que chamar lixo careca, chamar alguém de ladrão é algo... Mas eu não acho que seja o ponto. Eu não concordo que seja o ponto. Eu acho que sim. Eu acho que não precisa. Eu acho que ele precisava ser mais comedido. Mas já que ele não foi, entendeu? E a gente tem que trazer esse desdobramento aqui, a gente precisa olhar todos os ângulos, entendeu? Por que no Brasil lixo careca é um apelido
tão grotesco que pode resultar numa pena. Então, se a gente for inocente o suficiente, a gente vai levar para esse lado. Para mim, quando ele fala de lixo careca, ele tá atacando de novo, mais uma vez, a instituição, que é o STF, que é um ministro do STF e tudo mais. Então, assim, ele sabe o que ele tá fazendo. Não é simples o xingamento. Não acho que sabe. O xingamento. Não acho. Eu acho que. Não é que eu não acho que sabe. Eu acho que no país dele isso tem um outro peso, entendeu? É só isso. Paulo. Eu acho que no país dele tem um outro peso. Exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu acho grave também. O Trump sabe exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu também acho grave. E ele está pegando justamente no calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque alguém internacional falar o que ele falou do ministro do STF, tudo bem, ele não vai ser preso, não vai acontecer nada, ele não vai ser destituído do cargo, ele não vai sofrer impeachment, tá tudo certo. Se o Flávio fala uma coisa dessa, aí que tá. Se o Flávio chama ele de lixo careca, aí eu falo, bom, esse cara tem personalidade. Eu concordo, aí é outra história. Mas isso mostra personalidade. Agora, ele botar na boca do outro, tipo assim, ô Paula, fala aí do Alexandre de Moraes, vai, fala aí o que você não gosta dele, fala aí. Ele não colocou na boca do outro. Então, botou. Opa, se botou. Foi automático, foi um processo natural. Ele chegou ali com o discurso dele pronto, não foi nada mandado. Enfim, há pontos e pontos. Eu não concordo também. Você acha que eles vão conversar nos bastidores? E aí que você vai falar, hein? Eu vou pegar pesado, viu? Eu vou aqui, vou fazer um estilão de rock, vou botar pra quebrar, vou botar fogo no negócio. Você quer ver? Você quer atenção? Eu saí lá da Argentina pra quê? Pra visitar o teu pai e vim aqui na convenção. Não consegui visitar seu pai? Então você vai ver o que eu vou fazer. Aí ele solta esse vídeo aí, ó. É isso. E o que acontece? Estamos falando disso. Estamos falando da polêmica, estamos falando de uma coisa vazia que não leva o Brasil pra frente. É um cara de fora que vem falar um monte de palhaçada do nosso país e a gente que deveria estar discutindo o nosso país, estamos dando atenção pra um cara de fora. É que a gente tem que desdobrar esse assunto. A gente tem que conversar e dialogar e debater e trazer 2 pontos, 3, 4, 5 em relação a esse assunto. Mas, de fato, os dois países perdem em relação a essa discussão. Sim. Isso é fato. Ninguém está ganhando. Ninguém está ganhando. Um ponto importante que a gente precisa deixar claro aqui é que eu estava observando alguns analistas falarem e ainda bem que isso não pode afetar o comércio aí entre Brasil e Argentina. Parte boa, porque se afetasse também, aí lascou, né? Que isso é uma outra coisa. Amanhã eles vão ter que sentar, não amanhã. Exatamente. Eles vão ter que sentar para conversar sobre economia, sobre Mercosul. Isso. Então assim, pra quê? É só... Vamos olhar os nossos comentários? Que preguiça, vamos. Tem comentário da nossa audiência que participou aqui de tudo isso que a gente preparou aqui, que a gente deixou, inclusive, essa pesquisa na última madrugada. O pessoal participou, a gente gosta da sua audiência. Cara, eu vou falar uma coisa, o final de semana faz bem pra Paula, viu? Ela vem com tudo, cara. Nossa, Paulona, olha. Paulona. Nossa senhora, deu paulada na minha cabeça. Isso é postura de presidente? A Ruth Medeiros Leite comentou, possivelmente falando de Javier Milei. Ruth Medeiros não era aquela que ficava lá? É a Ruth Raquel. Tá. Não precisa da aquela novela. que ficava gaguejando, não era. A Ruth... Qual que era? Esqueci. Enfim. Agora a questão é, qual o presidente, né? Não, acho que ela tá falando do Javier Milei. Isso é postura de presidente? Porque o presidente Lula, na verdade, ele não teve nenhuma reação tão... que a gente pudesse trazer um comentário aqui. Dário Durigan teve, o ministro da Fazenda teve a reação. Isso também a gente precisa colocar em consideração, tá? Porque aí a gente coloca a consideração ali do Javier Milei xingando, aí a gente tem o brasileiro aqui numa postura também de ministro da Fazenda, um cargo importante aqui no Brasil, que também lida da mesma forma. Não, e daí vem o Lula, responde de uma forma meio infantil, né? Quem é esse cara? Gente, puxa vida, essa hora, Lula? Não, mas é isso que ainda vai ter desdobramento. É isso que eu tô falando, vira tudo qualquer coisa, qualquer naipe, entendeu? Em vez do cara falar efetivamente, é hora do cara responder efetivamente. Assim, o cara, mais uma vez, olha lá, tá vendo? Falou contra o Brasil. Não, daí vem, quem é esse cara? Lula, você não sabe que eu me leio? Lula, por favor, vai. A gente vai finalizar essa notícia, porque com certeza a gente vai trazer o desdobramento dela nos próximos dias. Nossa, mas até outubro. Com toda certeza. Até outubro, todos os dias, praticamente. Vai render, essa vai render. Esse período eleitoral a gente tá... Inclusive, a gente não chama mais de pré, né? Essa convenção agora a gente pode falar ali o português claro, a gente chama agora de candidato. É verdade. Agora é candidato, não é mais pré-candidato, pré-candidato, não é candidato. Mais. Agora a gente fala ali sem cerimônia nenhuma. Agora o Lula não, né? Ele é pré. É. Será que ele vai?